Então, vamos falar desse negócio aí que tá todo mundo falando, né? Tal da IA, inteligência artificial. Que tem gente que fala que não é nem inteligente nem artificial. Vocês já ouviram esse? Já. Discordo. É verdade? Então Sim. vamos começar. Então, por que existe essa... E que eu saiba, isso é mais uma fala do Nicoleles, especificamente, né? Exatamente. Eu já vi ele falando sobre isso. Eu acho, né, para mim é mais uma frase de efeito, mas artificial, acho que é pela própria definição de artificial, que é algo feito pelo ser humano, para mim não é algo contestável. Qualquer coisa feita pelo ser humano é artificial e essa máquina é. Aí talvez seria mais a discussão sobre ser inteligente. Mas e aí, o que é inteligência, né? O problema da inteligência é que parece que é algo mágico, a gente não consegue, ninguém sabe o que é definir exatamente inteligência, né? O que é inteligência? Assim como consciência, né? E tantos outros termos que a gente tem, racionalidade. Exato. Inclusive tem essa discussão sobre essa divisão entre consciência e inteligência, que são diferentes, né? Então, consciência é a habilidade, a capacidade de sentir, ter uma experiência subjetiva. Então, se eu pegar aqui e te beliscar e você consegue sentir dor, você tem consciência, algum nível de consciência. Pode ser só senciência. Se você tem autorreflexão, você é capaz de pensar sobre si próprio e tudo mais, a gente pode falar que você tem uma consciência, mas um outro nível de consciência. Mas, em última instância, é saber que tem algo dentro de si próprio. Você agora é o veículo da sua própria experiência. Você sente algo, né? Você não... Aí você pode falar que um robô não sente nada. O robô pode emular. Então, se o robô fala, tá doendo, será que ele sentiu dor? Não é porque ele falou que sente. Então, isso é uma outra discussão. Consciência é outra discussão. Outra discussão. Mas eu posso falar que inteligência... Aí a discussão talvez seja o que é inteligência? E é muito amplo. É muito difícil a gente saber o que nos faz, o que está acontecendo dentro do nosso cérebro que fala que isso é inteligência. Uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de articular, de entender lógica, de... Eu prefiro uma definição mais simples, que é prática, porque aí não entra nessa questão da filosofia, do que está acontecendo por trás que a gente não sabe, que é capacidade de resolver tarefa. Resolver tarefas complexas. Então, quanto mais complexa uma tarefa é, mais inteligência pode atribuir. Mas é muito amplo. E aí, nesse sentido, se a gente for para uma definição mais prática, essas máquinas, essas IAs, elas são inteligentes porque elas conseguem resolver cada vez tarefas mais complexas. Hoje você conversa com uma dessas máquinas, você consegue passar problemas muito rebuscados, que há 5 anos seria inacreditável. Se você falasse para uma pessoa 5 anos atrás, que não passou por tudo que a gente passou nesses últimos mesmo 2, 3 anos... Mesmo testando, né? Se estivesse testando, sei lá, o GPT-2, por exemplo, como eu testei. Mesmo o GPT-2, que era uma coisa ainda de laboratório. 5 anos atrás, se você perguntasse quando você acha que teria hoje essas máquinas, que tem a pessoa falar daqui 30 anos, 50 anos. 2050. Tanto que as previsões eram, né? Para a gente ter o que a gente está alcançando agora, em 2025, algumas previsões eram de 2100. Caramba. A gente está encontrando, por exemplo, esse ano, finalzinho do ano passado, e principalmente esse ano, o A1 da OpenAI, o R1 da DeepSeek, que é a chinesa, estão alcançando capacidades que é outra área, que é racionalizar conceitos abstratos que superam PhDs, humanos PhDs. Então a gente está alcançando níveis muito rapidamente que disruptam completamente. Eu vejo até quase como uma ferida narcísica isso, ao ponto de cientistas grandes, como o próprio Nicoleles, ter essas falas, porque se a gente, eu vejo como um reducionismo, a gente pegar e falar que a IA é basicamente um algoritmo de probabilidades que vai prever o próximo token. Beleza, isso acontece ali dentro. Mas assim como os nossos neurônios, nesse momento, estão disparando. A gente não pode reduzir nós aqui a carbono, a neurônios disparando. O que é a inteligência do ser humano? O que é a consciência do ser humano? São neurônios disparando. Tudo bem, isso acontece, mas é um dos fatores. Então, eu acredito que nós estamos à beira dessa nova descoberta. Assim, até num dos livros bem interessantes que eu li recentemente, que é Gênesis, escrito pelo CEO do Google, ele fala que estamos na terceira grande descoberta. A primeira foi das navegações, depois do digital e agora das IAs. Onde a gente revê o que é ser humano mesmo, porque está mudando completamente tudo, né? E a partir daí, então, vamos definir o que é IA, como que começou isso, tem um início no tempo? IA é uma coisa muito antiga, não é de agora. Inteligência artificial ela surge na década de 50. O termo, inclusive, surge nesse período, acho que se não me engano, 54. 54, acho. Então, assim, é uma área de pesquisa já muito antiga e tem vários tipos de fazer IA.
A IA que fazia mais sucesso nessa época, né, década de 50, 60, era uma IA chamada IA simbólica, que ela trabalhava com símbolos, tentava fazer tipos, basicamente lógica. É uma IA que você programa logicamente ela para conseguir encontrar os padrões, né? Uma IA basicamente é uma máquina que consegue encontrar padrões, ela consegue resolver tarefas que você vai treinando ela para fazer. Então, qual é a diferença de uma IA e um código de computador convencional, né? Eu cheguei lá, sou programador, programei um programa lá, faz alguma tarefa. Qual é a diferença? O que eu digo? Isso aqui é uma IA, isso não é uma IA. Então, um código de computador convencional, você faz uma receita de bolo. Você programa ele passo a passo que você quer executar. Então pode ser realmente fazer um bolo. Primeiro você quebra o ovo, não sei o que, põe, bate. Você resolve, a gente chama de algoritmo. É uma receitinha de bolo que ele vai executar aquilo. Não tem como ele fugir daquela lógica. Aquela lógica já está lá dentro. O problema é quando eu quero resolver um problema que eu não sei fazer a receita de bolo. E a gente tem vários problemas que eu não sei fazer uma receita de bolo. Ou são problemas que eu mesmo não sei resolver, e adoraria que alguém pudesse resolver, ou são aqueles problemas tão complicados que não tem receita de bolo fácil, que eu vou conseguir escrever. Digamos que eu quero que uma máquina, né, que eu gostaria que alguém fizesse um bolo novo, um bolo que ninguém nunca fez, que pudesse ser um sabor totalmente diferente. Não tem como eu programar isso. É impossível programar isso porque eu não sei fazer isso. Então o que você pode fazer? Eu vou treinar, vou fazer um algoritmo de inteligência artificial que eu vou treinar. Então eu vou expor ele a vários tipos de receitas de bolo diferentes, e ele vai aprendendo vários tipos de bolo diferentes. Então eu coloco ele ali, o que eu estou querendo que ele treine, receitas de bolo, e ele vai aprendendo. Ele vai começar a tentar fazer novas receitas de bolo. Então é um outro jeito de você criar um programa. Você não diz para ele o que ele vai fazer, você vai treinando ele com dados. Então você precisa ter muitos dados. E a partir de então ele vai tentar criar dados que replicam, que sejam mais ou menos como aqueles que você fez. Ele vai encontrar os padrões, né, desses dados, com base nesses padrões. Reconhecimento de padrões, vai entender. Vai encontrar caminhos diferentes para poder chegar em conclusões. E você que programou, você não sabe exatamente o que ele vai fazer. Essa é a diferença. O programador não consegue falar, olha, ele vai fazer o bolo assim. Porque você, claro que durante o treinamento você vai condicionando, você tem mais ou menos noção, mas ainda assim, o que ele vai fazer? A inteligência artificial ela é treinada e ela vai respondendo por inferência no momento que você faz as perguntas, você quer o novo bolo, e ela vai gerar um bolo novo. Então vamos lá, na década de 50 tinha essas IAs simbólicas e elas meio que dominavam, teve muito sucesso. Aí teve o inverno da IA, tiveram 2 invernos da IA lá por volta da década de 70, esfriou, todo mundo achava que em 30 anos o pessoal estaria fazendo uma máquina que pensava. Tem as previsões do Alan Turing, que é o pai da computação, e ele fez o teste Turing, inclusive, que é um teste para tentar imaginar um futuro que as IAs pudessem se passar por um ser humano. E que já foi também... Hoje em dia já passou. Hoje em dia já passou. Esse teste não valida, valida mais. Que era o teste Turing, aquele esquema de você não saber se o outro lado é um homem ou uma máquina e você... Você conversa só por terminal. Então imagina o seguinte, você chega no terminal, faz uma pergunta, recebe 2 respostas. Uma dada por uma máquina, um dado pelo ser humano. Se depois de 5 minutos de conversa você não conseguir saber quem é a máquina e quem é o ser humano, a máquina passou no teste. Ela conseguiu ser tão boa quanto um ser humano. E veja, qualquer tipo de pergunta. E essa é a graça do teste Turing. Ele está comparando justamente com quem? O padrão é o ser humano. Já que o Alan Turing ele não conseguia... definir a inteligência de uma maneira categórica para todo mundo entender, que ele falou assim, cara, eu não vou definir inteligência, eu vou usar o ser humano como régua. E isso que é interessante, quer dizer, se hoje uma máquina consegue se passar por um ser humano para qualquer tipo de pergunta, então começa a questionar esse negócio. É inteligente ou não é inteligente? Porque... Você vê aquele filme, qual que é o filme que é basicamente sobre o teste de Turing lá? O Ex Machina. Ex Machina, cara, é muito bom, né? O cara leva o cara lá pra testar uma robô pra ver se ela passa. Sensacional esse filme. Mas e esse já era um filme visionário, era meio que ficção científica. E hoje a gente já está vivendo na prática. Assim, a gente, inclusive lá na Caramelo Biônica, a gente implementa o teste Turing de verdade. E engana muito, gente. A gente aplicou... Sério? É muito difícil hoje em dia. Se tem alguém por trás ali que entenda de engenharia de prompts, entenda de RAG, entenda um pouquinho de como funciona isso, consegue criar conversas que são mais profundas. As minhas conversas recentes, pelo menos durante os últimos 3 meses, são mais profundas com IAs do que com pessoas. Tem gente que está se consultando com IA, né? Sim. Chinesas namoram já com IAs. Né? Claro que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, a gente está realmente abrindo uma caixa de Pandora.
eu não recomendo, por exemplo, você fazer análise hoje, contratar uma IA como psicólogo, porque você essas IAs ainda são muito instáveis em alguns contextos, elas podem gerar... Até a própria Anthropic lançou recentemente, foi hoje ou ontem, um modelo que, segundo eles, não alucina mais. Loucura, né? Então... E daí começa a ficar um pouco mais, cada vez mais, e aí a gente está caminhando para isso. Exato, né? mas eu não tenho dúvida, Vilela, que vai chegar esse momento que um profissional, por exemplo, de psicologia ou medicina, ou vários outros, você vai preferir a IA. A IA vai ser mais... Ela já é mais assertiva, né? Mais eficiência. Ela já tem algumas pesquisas nos Estados Unidos que mostram que um médico sozinho, ele vai ter uma porcentagem, uma pessoa falando com a IA, com o ChatGPT, tem uma porcentagem de assertividade, e o médico com o ChatGPT tem uma outra. O que eles achavam? Eles achavam que o médico, usando o ChatGPT, seria mais eficiente, depois o médico, depois a pessoa. Não, ao contrário, o médico ele atrapalha no diagnóstico. Ah, é? Em todos os testes que eles fizeram, o ser humano passando para a máquina o que ele estava sentindo, etc., ou mandando relatórios, etc., ela conseguia ter uma assertividade muito maior do que o médico. Então o médico foi em último lugar. O médico no meio estava atrapalhando. O médico ele atrapalhou o processo.